Olá pessoal do canal Ahá, beleza? Primeiramente gostaríamos de agradecer a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal. Nosso muito obrigado. Esperamos que vocês continuem vendo, curtindo e compartilhando nossos vídeos. Quem não se inscreveu, fazemos nosso convite, se inscreva aí, é rapidinho e só ajuda a melhorar a visibilidade do nosso canal para que mais pessoas possam ver e curtir nossos vídeos. Este vídeo, assim como nosso último vídeo sobre os atos de 15 de maio, fazem parte da série Fazendo História. Uma série que procura discutir questões da nossa atualidade, do presente, do cotidiano. Hoje vamos ouvir o professor Fredson Reinbeck sobre a reforma da Previdência. Ouçam o que ele nos diz sobre esta reforma. Muito bem, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente aqui agora. Eu tenho tido muita preocupação de tentar conversar com as pessoas de uma forma que elas possam compreender, né, o que está acontecendo no nosso país. E hoje, eu queria bater um papinho com vocês aqui sobre a reforma da Previdência. É importante a gente entender o seguinte: como que é que funciona a nossa Previdência Social, né? A gente colocou aqui, algumas informações importantes. Na verdade, a nossa Previdência, a gente não contribui exclusivamente para ela. A Previdência Social, ela está dentro de algo muito maior, que é o que a gente chama de Seguridade Social. Então, dentro da Seguridade Social, a gente tem lá algumas estruturas, né? A gente tem tanto a Previdência Social, a gente tem os recursos, vários recursos que vão sendo colocados, por exemplo, para a saúde, o Sistema Único de Saúde. E a gente tem também a assistência social. A assistência social também, que ela está voltada para garantir alguns benefícios para o trabalhador em momentos assim que ele necessitar, aposentadorias, por exemplo, invalidez, vários benefícios que vão estar resguardando a vida do trabalhador. Enfim, isso aí é o que a gente chama da Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social, uma das coisas que tem dentro dela é justamente a Previdência Social. E a nossa Previdência, como que ela funciona? A nossa Previdência, ela é uma Previdência que a gente chama que ela funciona num regime de repartição. Como que é o regime de repartição? Ele parte do princípio da solidariedade entre as pessoas de uma nação. Ou seja, ele é um regime onde toda a sociedade contribui. Lá nos artigos 194 e 195 da Constituição Brasileira, ela vai trazer um pouco do que é esse regime de repartição, do que é a nossa Seguridade Social. Então, um princípio que sustenta esse regime de repartição é que ele seja um princípio solidário. Como assim solidário? Não sou só eu que contribuo para a Seguridade Social, mas toda a nação brasileira, todo o país vai estar contribuindo para ela. O regime de repartição, ele parte do princípio seguinte: que quem está contribuindo hoje, ele contribui para quem está aposentado hoje. Ou seja, não é aquilo que é guardado lá para a sua aposentadoria hoje, ele não fica guardado lá para você. Ele vai sendo utilizado para pagar as aposentadorias de quem está trabalhando hoje. É assim que funciona o regime de repartição. É importante nós entendermos que algo está acontecendo. A principal justificativa do governo em relação a realizar essa reforma é de que existe pouca gente contribuindo e muita gente se aposentando. Ora, esse argumento ele é furado, porque você tem pouca gente contribuindo e muita gente se aposentando. A única coisa que justificaria esse argumento era o fato de que o único tipo de contribuição para a nossa Previdência é exclusivamente de quem está trabalhando. E não é isso que acontece. Na verdade, a nossa Previdência, ela está dentro de um sistema que nós chamamos lá que nós já falamos, de Seguridade Social. Então, é importante nós sabermos quais são as fontes de receita para a Seguridade Social.
Vamos lá. A primeira fonte de receita, né, é justamente aquilo que vai lá para o INSS, ou seja, aquilo que é descontado lá do salário do trabalhador, né? É a contribuição do salário do trabalhador, ou seja, todo trabalhador que tem lá a sua carteira assinada, cerca de 11% do salário dele, mais ou menos, é descontado para guardar lá para a aposentadoria dele, né? Isso aí é a contribuição do trabalhador. A segunda fonte, né, de receita, isso vai para a Seguridade Social, né, é justamente a contribuição social patronal, ou seja, 11% é retirado do salário do trabalhador, mas em cima daquilo que o trabalhador ganha, cerca de mais ou menos 20% é descontado em cima do lucro do patrão, ou seja, o lucro do empregador. Digamos que o sujeito ganha lá R$1.000, né? O que seria 20% de R$1.000? Seria lá R$200. Então, esses R$200, o patrão pega ele e vai depositar para a aposentadoria, né, do trabalhador. Ou seja, esses R$200 não é tirado do salário do trabalhador, mas é do lucro que o patrão tem. É uma contribuição patronal, que a gente chama, né? Então tivemos a primeira contribuição, que é a do trabalhador, a segunda contribuição, né, que é a do patrão. Essa primeira contribuição, que é a contribuição do trabalhador, para onde que ela vai? Ela vai direto para a Seguridade, para a Previdência Social, né, para a aposentadoria dele. Essa segunda contribuição, que é a contribuição do patrão, ele vai para a Seguridade Social, né? E a terceira contribuição, aí é que a coisa pega. A terceira contribuição é a contribuição através dos impostos, né? Impostos sobre mercadorias e vários outros impostos que a gente tem no Brasil. Olha só, você consegue imaginar a quantidade de dinheiro que envolve isso aqui? Imagina tudo que você compra de mercadoria no Brasil. Você vai lá no supermercado, você faz uma compra, tem lá uma nota fiscal. Você vai na farmácia, compra lá um medicamento, tem uma nota fiscal. Tudo que você compra no Brasil, que você pega uma notinha fiscal, tem um imposto envolvido lá. Tudo. Então você imagina, dessa forma, né, tudo isso que é arrecadado aqui também vai para a Seguridade Social. Entre esses impostos aqui, vou citar só um deles, que é o CONFINS, por exemplo. O CONFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Cerca de 7,6%, né? 7,6% mais ou menos desses impostos representa o CONFINS de tudo que se compra, que se negocia no Brasil, que tem nota fiscal. Todo esse arcabouço de dinheiro vai lá para a Seguridade Social, para poder estar resguardando e protegendo o trabalhador. Você consegue imaginar o quanto dinheiro isso representa? Já que o Brasil aí é um dos países, né, que tem uma grande quantidade de impostos que a gente paga. E o grande problema também desses impostos é a dificuldade desses impostos retornarem para a população em termos de benefício para ela, né? Então imagina a quantidade de dinheiro, tudo que você compra, tudo, absolutamente tudo, é descontado 7,6% para ir para a Seguridade Social. Ou seja, é praticamente impossível a Previdência se tornar deficitária. Não tem como, porque dessa forma aqui é que a gente vai garantir, a gente não, né? A Constituição, a nossa Constituição de 88, lá no artigo 195 dela, é dessa forma que ela vai garantir que toda a sociedade contribua para a Seguridade Social. A Constituição diz lá, né, no artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Toda a sociedade. É por isso que o regime de repartição, ele é um regime solidário, ele é um regime democrático. Só para a gente observar alguns dados que vêm lá da ANFIP, né? Olha só, a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita, né, da Receita Federal. Olha o que acontece. Segundo os dados da ANFIP, já tem décadas que a nossa Previdência ela é superavitária. Ou seja, sobra dinheiro lá. Olha lá, desde 2005,
mais de 72 bilhões. Em 2010, olha só, mais de 53 bilhões. Em 2011, 76 bilhões, mais de 76 bilhões. 82 bilhões, 76 bilhões. Então sempre tem sobrado dinheiro na Previdência. Na Previdência não, perdão, na Seguridade Social. Né? Então já há décadas. A CPI, que foi feita sobre a Previdência e a Seguridade Social, ela mostrou que ela tem um superávit superior a mais de 2 trilhões de reais. Quer dizer, é muito dinheiro. Não tem como a nossa Previdência, a nossa Seguridade Social, ela ser deficitária. Não tem como. Agora, tanto é que existe uma diferença entre os dados que são feitos pelo governo, que são mostrados pelo governo, e os dados que são mostrados pela Anfip. É porque os dados que são colocados pelo governo, né, eles fazem essa conta e dizem que a nossa previdência é deficitária, porque eles consideram unicamente a contribuição do trabalhador, aqueles 11%, aquela única contribuição. Mas a Anfip é um dado real, né, em cima daquilo que os auditores da Receita vão fazendo, né, ela faz todo esse cálculo em cima da Seguridade Social, na qual a Previdência está incluída, e é onde toda a sociedade contribui. Agora, tanto é que o governo sabe que a Seguridade ela é superavitária, que em 1994, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele criou uma lei, né, onde ele tornava legal a desvinculação das receitas da União. O que é isso, né? Esse nomão grande assim, que a gente abrevia chamando de DRU, né? O que seria a desvinculação das receitas da União? O governo aprovou naquela época que cerca de 20%, né, de todo esse superávit aqui, ele poderia ser retirado, né, da Seguridade Social para o governo fazer o que ele bem entendesse. Né? E agora, recentemente, em 2016, o nosso antigo presidente, né, Michel Temer, pegou essa desvinculação das receitas da União, a DRU, e aumentou isso aí para 30%. Ou seja, como que você legaliza a retirada de recursos da Seguridade Social se isso está deficitário? Não tem lógica isso. Como que você vai tirar dinheiro de um negócio que tem um buraco? Ou seja, a existência da DRU, da desvinculação das receitas da União, é a maior prova de que a Seguridade Social ela não é deficitária, ela é superavitária. Tanto é que eles queriam, a grande mina de ouro, né, legalizar uma forma de retirar dinheiro de lá. Uma coisa importante, né, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que retira lá os 30%, né, da Seguridade Social, para poder o governo financiar o que quiser. O que tem acontecido hoje? Como que o governo tem usado essa DRU? O governo precisa fazer alguma obra, né, alguma coisa que ele quiser fazer. O que ele faz hoje? Ele pega empréstimo com os grandes bancos. Os grandes bancos pegam já que vão fazer um negócio com o governo, emprestam dinheiro para o governo a juros estratosféricos, muito altos, impossíveis de serem pagos. O governo negocia com os bancos. E o que acontece? Ele vai gerando, né, o que a gente chama hoje, que o governo chama de dívida pública. Né? O que é essa tal de dívida pública? É justamente esse montante de dívida que o governo, pela sua má gestão, foi ficando cada vez mais escravizado ao juro de grandes banqueiros. Então o que tem acontecido hoje? Esses 30% aqui, ó, segundo os dados da Anfip, cerca de 50%, né, da receita hoje que tem na União é utilizada para pagamento dessa dívida pública. Esses 30% que é retirado aqui, ó, da nossa Seguridade Social, ele tem sido usado para pagar juros da dívida pública. É uma dívida sem fim.
que foi feita não por mim, não foi feita por você, foi feita por má gestão pública. É até estranho, né, chamar isso de dívida pública, como que quem fizer essa dívida foram eu e foi você aí, cidadão que paga seus impostos, esperando que esses impostos retornem para você, para a sociedade, com os benefícios que ele precisa ter, né? Então é um absurdo. Uma coisa interessante, essa dívida pública, acredite, ela nunca foi auditada conforme diz a Constituição. Nunca foi. O governo pega isso, gasta como bem entende, mas nunca foi auditada para que a gente saiba, né, aonde foi gasto esses recursos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E recentemente a gente tem visto aí, o governo ele tem, nessa proposta de realizar essa reforma, ele não tem disponibilizado algumas informações para que o público saiba como que vai funcionar essa reforma. Ele tem escondido, então, com a justificativa, né, de que são informações sigilosas, né? É um absurdo isso dentro de um processo democrático. Um absurdo. A população ela tem que ter uma transparência, né, para que o cidadão possa saber onde está indo o dinheiro dele. Agora, existe o golpe fatal disso tudo, né, a grande jogada do governo, que é a mudança do regime de repartição para o regime de capitalização. Isso vai ser terrível. Em resumo, o que significa isso? Lembra aquele quadro que nós colocamos anteriormente, que a Seguridade Social ela é formada pela Previdência, né? Recursos que vão para a saúde e recursos que vêm também que vão também para a assistência social? Pois é, o regime de capitalização, o que ele vai fazer? Ele vai desvincular a Previdência da Seguridade Social. Ou seja, o trabalhador ele vai ficar por conta própria. Ele vai ficar absolutamente sem assistência social, né, sem os benefícios, né, que ele possa vir a necessitar em algum momento da vida dele. Um exemplo disso. Vamos pegar uma pessoa que teve que se aposentar por invalidez, né? A coisa complicou para ela. Por quê? Porque ela não vai ter mais essa assistência social aí. O que é o regime de capitalização? Vamos explicar isso aqui para você. Ele é como se fosse uma poupança individual, né? No entanto, o grande agravante dele é que você não controla o seu dinheiro, né? Isso vai ser controlado como se fosse uma previdência privada. Os bancos podem pegar esse dinheiro seu que é descontado lá do seu salário e investir isso em várias áreas, títulos de empresa e tudo mais. Se a empresa quebrar, se o banco quebrar, o que vai acontecer? Você corre o risco disso ter sido descontado do seu salário sua vida inteira e você chega lá no final da hora de se aposentar e você não tem direito a mais nada. Ou seja, essas coisas ninguém fala pra gente, né? Outra questão, o regime de capitalização, ele tem como princípio a individualidade, bem contrário do regime de repartição, onde toda a sociedade contribui. Nesse regime aqui, né, não é toda a sociedade que contribui, é apenas o trabalhador. Lembra lá das 3 fontes de receita que a gente tinha para a Seguridade? O que vinha do trabalhador, do salário do trabalhador, da contribuição dos patrões e também de toda a sociedade através de todos os impostos sobre mercadorias? Pois é, a partir desse regime de capitalização, a única fonte passa a ser a que vem do salário do trabalhador, aqueles 11%. Por que as empresas, os empresários, a indústria, os grandes banqueiros estão muito interessados nessa reforma? Porque a partir dessa reforma aí, dessa mudança para o regime de capitalização, não vai precisar mais essa contribuição patronal para poder contribuir com a previdência de quem vai estar se aposentando. Ou seja, com só uma fonte de receita para a sua previdência, o que você acha que vai acontecer com a quantidade de dinheiro na hora que você for se aposentar? Realmente vai ser muito menor. Muito menor. Um caso disso é o que tem acontecido no Chile.
né? O que aconteceu no Chile, que foi o mesmo regime que foi implantado lá. Inclusive, quem realizou esse processo no Chile também foi o nosso atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? E o que aconteceu lá? Você tem idosos hoje que estão com uma vida, uma aposentadoria irrisória, que não dá para eles sobreviver. O Chile representa o maior índice de suicídio entre idosos da América Latina. Porque o indivíduo ele chegou na idade de aposentar e o salário que ele se aposenta não dá para ele sobreviver. É muito abaixo do salário mínimo, é muito abaixo de qualquer benefício. Não é? Quer dizer, é um absurdo isso que está acontecendo no Brasil. É um absurdo, é uma crueldade, onde você vai deixar o indivíduo no momento que ele mais necessita na vida, num momento da vida dele onde, por exemplo, ele vai ter um gasto muito grande com medicamentos, por exemplo, e o salário dele simplesmente não vai ser possível ele poder sustentar, né, a sua vida. Quer dizer, essa reforma, ela é cruel. Então, para a gente ver assim, um resumo do que representa o regime de repartição e o regime de capitalização. Vamos lá, vamos ver isso. O regime de repartição, todos contribuem. Por isso você vai ter uma aposentadoria maior. No regime de capitalização, só o trabalhador contribui. Né? No regime de repartição, ele é solidário. Todos participam. Né? Ele é democrático, a sociedade inteira contribui. Né? Já no regime de capitalização ele é individual, né? Ele é neoliberal. Então, aqui a gente vê rapidamente a grande diferença entre ambos. Então a nossa grande luta, né, que eu batizo essa reforma como a reforma da morte mesmo, diga não a essa reforma, né? Diga não a esse regime de capitalização. Nós precisamos exigir uma auditoria dessa dívida pública já, urgente, né? E o fim da DRU, dessa desvinculação das receitas da União, aí, de onde fica retirando dinheiro. Aí o governo pega esse dinheiro aí, tá, mas isso deveria ser um empréstimo, né? Ou seja, deveria se devolver esse dinheiro para a Seguridade Social. Afinal de contas, é tudo que nós contribuímos a nossa vida inteira e toda a sociedade contribuiu. Deveria retornar para lá. Então, o fim da desvinculação das receitas da União, né? E cobrar, né, os devedores da Previdência. Quem são os grandes devedores da Previdência? Os grandes bancos no país, né? Grandes empresas no país, né? Foram e têm sido beneficiadas, né, com perdão de dívidas, com perdão de impostos, dessa parte patronal que elas não pagam ao governo. Né? Então isso tem provocado um rumo cada vez maior na nossa Previdência. Não dá para nós aceitarmos, para cada cidadão desse país, aceitar que esse prejuízo da má gestão seja colocado nas costas do povo, nas costas daquele que é a grande maioria da população, né, que está trabalhando dignamente para um dia ter a sua aposentadoria, não poder desfrutar disso. A população não pode pagar uma dívida que não é dela. Né? Então a gente finaliza aqui esse vídeo. Espero que você compartilhe isso com as pessoas, com a sua família, com o seu vizinho. É importante que as pessoas compreendam o que está acontecendo no nosso país e que como isso aqui vai afetar toda a população brasileira. Toda a população, principalmente a população pobre, né, bem pobre, e principalmente as mulheres nesse novo regime previdenciário. Muito obrigado para você, tenha uma boa tarde, um bom dia, né, e que nós possamos, como nação, como povo, sermos vitoriosos nessa luta. Vamos à luta! Quer saber mais sobre o assunto? Na descrição do vídeo contém outros links sobre o tema. Gostou? Compartilhe, divulgue. Valeu!